Hum. Opa! Eu fiz um teste semana passada, com eu tranquilo, né? Daí bateu o desespero no Alan, né? Eu, dá, e pega computador de um lado, pega do outro e arruma e não dá certo, não dá certo. Daí eu fiquei umas horas com ele aqui conversando, até ele pegar o jeito de fazer tudo funcionar. Amanhã eu tenho. Não, amanhã não, quarta-feira eu tenho aula com ele. Mas já é para estar craque, ele está direto ligado esse negócio. Já tiveram aula com alguém assim? Não. É que hoje é segunda, né? Eu só vi aquele vídeo que você postou lá no. O que acharam do vídeo? Bom vídeo. Mas já tinha passado, né, professor? É? Tinha falado alguma coisa. Não foi de vocês, mas teve um vídeo que eu fiz para o pessoal, acho que do primeiro período. Cara, eu fiz tudo, a hora que eu olhei, ele não tinha gravado nada. Daí eu terminei e comecei tudo de novo, né? Da mesma aula, fora. Coisa de pouca prática, né? Deixa eu ver se tem mais. Danado esse negócio. Então, tudo fechado em casa ou não? Eu tô saindo. Tem que sair, né? Não tem como ficar só em casa. Alguma coisa a gente tem que fazer. Que nem hoje eu fui pagar algumas contas, não tem como ficar. É, eu tenho As ficado matérias bastante, abriram, mas... né? Não, mesma coisa. 100% não dá para ficar. Não tem como. Tem que ir no mercado, tem que pagar a conta. Esse nome aqui de quem está aqui no... assistindo, professor? Esses do lado aqui? Isso. Eu tenho Andressa, Marina, Michele, Moisés e Larissa. Mas... Apresentador. Por que tá não? Tá, fica pra cima. Acho que não muda nada isso.
Esperar até umas 7h15, daí nós começamos. Beleza. Professor, o pessoal da turma está mandando no grupo que não consegue acessar o AVA mesmo. Viu? Mas não precisa entrar no Ava, entra só aqui. Mas tem algum link que dá para mandar pelo WhatsApp, será? Eu acho que eu tenho aqui, peraí. Que daí manda, daí eles entram, porque acho que tem bastante gente tentando entrar e não consegue. É a Larissa que tá falando? Isso. Eu- Larissa Correia. Tá. Viu? Tem um. Mandei um negócio para você ali, ver se dá aqui naquilo. Não vem nenhum link, só vem escrito algumas coisas em inglês que eu não sei ler. Mas não Deixa- vem nenhum link, acho que não tem como entrar por isso. Então, não, peraí que eu vou achar um outro jeito. Peraí. Tem um link no Ava, deixa eu ver se eu consigo. Não, deixa eu. É aquele link do Ava que eu quero pegar. Eu tenho ele aberto aqui, deixa eu ver se eu mandar pelo WhatsApp web se as pessoas conseguem entrar. Esse link ali não dá? Eu acho que é o mesmo que eu copiei, vou mandar lá para ver. Eu enviei lá no grupo, vamos ver se alguém entra. Sim. Tá aparecendo mais gente, né? Eu acho que sim. Ah, tanto. Será que deu certo o link? Ninguém se manifestou, professor. Eu vou perguntar de novo, espere aí. Eu mandei e ninguém falou nada.
Professor, tá funcionando o link. Tem gente conseguindo entrar por ele. Ah, que bom, que bom. Mas eu vi aqui que no grupo, tipo, não foi todo mundo que visualizou, tipo, nem metade da turma visualizou o link. Não, não tem problema. Vamos dar mais uns 5 minutinhos aí e a gente começa. E boa, vai ficar gravado isso, tá? Ah, beleza, não, tranquilo. Ô, moçada, vamos combinar que não vale a pena pôr codinome, né? Né, Dai? Oi, desculpa, tava com o microfone desligado. O que foi? Vamos combinar que não dá para que não pode pôr codinome, né? Senão eu não sei com o que eu tô falando. Mas é porque esse e-mail é o mesmo, tipo, é meu primeiro e-mail da vida, aí eu só uso ele até agora. Ainda não criei coragem para criar um e-mail decente, mas sou eu sim. E eu Não, vou desligar o microfone, porque eu tô no carro, aí tem barulho de rádio junto, mas eu tô acompanhando. tá, beleza. Eu vou esperar mais um pouquinho e daí eu começo, beleza? Beleza. Tá. Eu vou reforçá-la para o pessoal que está acontecendo. Tá. Ah, professora, uma pergunta: sua aula vai ser gravada? Viu? Não era nem para falar para vocês, não sei, mas tem uma normativa dizendo que a aula é para ser gravada. Então tem uma opção aqui, eu que estou colocando abrindo a sala de reunião aqui. Então eu estou gravando já desde o começo e daí eu vou ter que baixar isso. Provavelmente eu vou fazer up no YouTube e vai ficar como as outras, tá? Ah, sem problema, assim fica Só melhor. que eu já tenho 18 minutos de gravação e daí a pessoa vai ter que procurar no YouTube lá, que eu não vou editar vídeo, beleza? Ah, não tem problema. Beleza. Só para saber mesmo, porque vão perguntar se tem gravado ou não, porque eu até vou querer saber. Mas tá bom, obrigada. Aham, sei. Conheço.
Ó, Thay, tá assistindo o vídeo. Nossa, que honra. Professor, eu tava vendo aqui, tipo, eu tentei mandar uma mensagem aqui pelo aplicativo, aí para ver como é que fica a visualização. Aí diz que precisa ter pelo menos mais uma pessoa para conseguir iniciar a conversa, só para saber. Vamos, você é a Eu sou pg.dai. G.dai, deixa eu ver aqui. Eu tentei colocar nome tipo, nas configurações do aplicativo, mas não tem como. Se colocar no chat ali. Então, é bem isso, só que ele aparece a mensagem. Você precisa adicionar pelo menos mais uma pessoa para iniciar o chat. Tá. Eu recebi um oi teu, mas eu acho que foi... Ah, não foi. Oi. Tá, de um para um a gente consegue enviar, só que a gente não consegue enviar no grupo, entendeu? Vamos tentando, quer ver? Mostrar conversa. Chat da reunião. Isso. Você consegue escrever? Não, porque ele fala que precisa pelo menos mais uma pessoa. Ai, que estranho. Nossa, não tem ninguém falando aí. Falem aí, pessoal. Não, já foram jantar, já, não tem. Ah, minha bateria tá acabando. Eu já vou sumir. Tem que ficar quietinho. Sai. Pessoal, vamos lá então. Beleza, acho que dá pra começar. Vamos começar, então. Vamos. Pessoal, o tema da primeira aula, pode falar. Ó, já estamos em 13, tá bom. Pessoal, primeira aula bem assim, vamos dizer, na primeira aula por esse sistema diferente aqui, né? Vamos tentar fazer. Eu acho que é um tema bem fácil e que está seguindo a sequência normal das aulas que eu tinha programado. No entanto, tá? Eu acredito que eu já tinha falado bastante para vocês com relação a isso, então vai ser mais fácil um pouco, tá? É o quê? Falar de manutenção e reintegração de posse. Nós tratamos de posse de um modo geral, tratamos de conceitos. Eu acho que teve 2 aulas gravadas, vocês assistiram? Tá? Nessas 2 aulas gravadas, a gente falou, se não me engano, vamos pensar lá, conceitos básicos, falamos de efeitos da posse, tá? Então, várias coisas relacionadas à posse. Teoricamente, vocês estão sendo quase bacharéis em posse com a aula de hoje, né? Então, o que a gente fala? No meio de tudo isso, eu falei da defesa da posse, falamos um pouquinho de manutenção e reintegração de posse. Então, não tem como a gente ignorar
esse tipo de coisa. Por conta disso, eu acredito que o tema de hoje, que é falar exatamente das medidas que a gente tem judicialmente para defender a posse, seja tranquilo de se fazer, tá? Então, qual é o tema? O tema é falar de manutenção e reintegração de posse hoje, né? Entendendo que manutenção e reintegração de posse são as ações que eu tenho para defender a posse, tá? Entender que posse é um tópico especial do Código, que é tratado de uma forma diferente, que existe toda uma ação formada diferente, e que essa ação é muito antiga, é muito famosa, tal, porque quando se elaborou esses processos de reintegração de posse, manutenção de posse, até mesmo o interdito proibitório, que tem a ver com posse, o Código de Processo não era tão ágil como ele é hoje. Então, não existia uma medida de antecipação de tutela, uma medida liminar era uma coisa que não era prevista com tanta normalidade na legislação. Então, o tempo passou, hoje essas coisas são bem mais comuns, veio o advento da antecipação de tutela, passou a antecipação de tutela, nós viemos o Código de 2015, onde a gente tem as tutelas provisórias, onde a gente divide em tutela, urgência e evidência. Então, hoje a coisa é bem mais tranquila, mas no passado, a ação que defendia a posse, por ela precisar de algo urgente, ela tinha uma característica toda especial, porque ela tinha por base fazer essa defesa mais urgente, ir lá e tentar tutelar o sujeito que estava na iminência de perder a posse, ou que já tinha perdido a posse por algum motivo. Tudo bem? Então, nós vemos que lá, a partir do artigo 560 do direito do Código de Processo Civil, a gente tem ações específicas, tá? O que a gente vai fazer? Hoje você olha para elas e pensa, mas, puxa vida, o que ela tem de procedimento especial para que eu possa dizer que ela... Porque o que acontece nela pode acontecer em qualquer outro processo. É porque quando ela foi elaborada como procedimento especial, o procedimento dela não era aceitável pelo procedimento ordinário que vigia até então. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa, falem comigo aí, não tem problema. É estranho ficar falando para a tela do computador sozinho, tá? Fiquem à vontade. O que mais, pessoal? Requisitos, tá? Uma coisa muito importante ao pensar nas ações de defesa da posse é lembrar que o que fundamenta uma ação possessória é a posse e não outra coisa. Muito comum o sujeito entrar, procurar o advogado. Eu já fui procurado algumas vezes no meu escritório, pessoal, porque o sujeito vem buscar a defesa da sua posse e ele quer provar isso com base na propriedade. Tem fundamento? Não necessariamente, tá? Tem direito em buscar uma ação de manutenção de posse, reintegração de posse, aquela pessoa que perdeu a posse. Tem uma justificativa para ela ter a posse? Ótimo, mas ele tinha que estar na posse para buscar um meio possessório de defesa, tá? Se ele não tem a posse, cabe a ele uma ação reivindicatória de um dos efeitos da propriedade, por exemplo. Então, são coisas distintas. Mas, bem especificamente, de acordo com o que a lei nos diz, o artigo 561 do Código de Processo Civil vai dizer o quê? Tem que, primeiro, a sua posse, tá? Tanto a ação de manutenção, reintegração, interdito proibitório, outra ação também que se fundamenta dessa forma, e o pessoal tem dificuldade em entender na vida real, na prática, no fórum, pessoal, embargos de terceiro. O que fundamenta o embargo de terceiro não é propriedade, não é nada. Você tem que demonstrar, eu estava na posse da coisa, eu tenho direito à posse da coisa. Ah, mas você não é dono, não precisa ser dono, eu tenho direito à posse. A posse é um direito tutelado pelo legislador e deve ser garantido para quem é o possuidor de direito. Tudo bem? Então, muito importante. Estou brigando pela posse, eu tenho que fundamentar a que título eu tenho aquela posse e justificar que eu estou com ela. Segundo, obviamente, né, a turbação ou o esbulho. Vocês devem lembrar que a turbação, que nós falamos em sala, é quando eu tenho uma limitação à minha posse. Tá? Não estou podendo exercer minha posse plenamente, então eu estou sofrendo uma turbação. E o esbulho, pessoal, é aquela situação onde efetivamente a pessoa perdeu completamente a posse. Para que eu entre com uma ação pedindo que isso seja restabelecido, que seja consertado, o que eu preciso? Eu preciso provar que eu estava com a posse e que houve essa turbação ou que houve esse esbulho, ou seja, que tem algo me atrapalhando ou algo me tirou da posse. Muito importante é a data, por conta do procedimento que o processo vai seguir, né? Basicamente, eu tenho
posse nova e posse velha, e ação de força nova e força velha. Ação de força nova é aquela onde a turbação, o esbulho aconteceu de menos de ano e dia. Ação de força velha é aquela que aconteceu a turbação, o esbulho, há mais de ano e dia. O que interessa isso? Se tem força nova, cabe medida liminar. Se não tem força nova, não cabe medida liminar. Essa situação bem simples. E posse velha tem mais de ano e dia, posse nova tem menos de ano e dia. Eu tenho que saber a data em que aconteceu esse negócio, porque isso faz total diferença no trâmite processual, no que vai resguardar o meu direito, em toda aquela situação que a gente já falou em sala e que vocês devem estar acostumados com isso já, tá, pessoal? Que mais? Né? Quinto, continuação. Bom, tem que contar qual é a situação em que eu estou hoje. Tá? Quero a manutenção e tenho que demonstrar que eu estou ainda na posse de alguma forma. Sofri uma turbação? O que foi isso? Isso me possibilitou continuar? Perdi completamente. É onde eu estou agora? Qual é a iminência? Quanto tempo isso aconteceu? Então, eu tenho que demonstrar o desdobramento do que aconteceu. Uma ação possessória vai resguardar a posse. A posse é algo que aconteceu de fato. Então, eu tenho que justificar o como está a vida de fato hoje para que eu possa justificar isso judicialmente. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Estão me entendendo? Tá chegando mais gente aqui. Eu tenho 15 pessoas aqui até agora, né? Qualquer coisa pode me interromper. Vocês são todos educadinhos aí, desligam o microfone, mas pode falar à vontade, tá ok? Está gravado, mas não tem problema. Eu estou avisando que está sendo gravado. Quem está mais disposto sou eu. Pessoal, vamos lá. Posse. Prova da posse. Primeira coisa que nós temos que pensar em uma ação possessória, e o que faz a ação possessória ser a pior de todas as ações judiciais, na minha opinião, pela experiência que eu tenho, é justamente o problema da prova, pessoal. Porque se eu vou brigar com base em propriedade, se eu vou brigar com base em uma indenização, alguma coisa, a posse se dá de uma certa forma, eu tenho um documento, eu tenho algo que vai valorar, se é uma propriedade, eu tenho um registro, eu tenho uma nota fiscal, eu tenho algo dessa forma. Quando eu falo de posse, posse é um instituto único, como a gente falou durante várias aulas, onde eu não sei nem dizer se ele é direito ou se ele é fato, efetivamente, não existe consenso na doutrina, né? Porque tem característica tanto de uma coisa quanto de outra, e daí vem o problema de provar, né? Quem está efetivamente na posse, né? Como é que eu faço isso? Por conta disso, pessoal, muitas vezes provar a posse acaba redundando-se em prova testemunhal. Então, eu preciso de que alguém vá em juízo, conte aquilo que viu, tá? O que é uma prova testemunhal? É algo contar algo que não está documentado, algo que alguém tomou conhecimento, algo que a pessoa viu, que ela sabe, né, que ela presenciou, e esse tipo de prova que normalmente é a prova principal da posse. Fora isso, o que a gente pensa em prova de posse, pessoal? Conta de água, conta de luz, comprovante de correspondência, coisas assim, mas que tem uma prova específica. Se eu recebo uma carta no endereço, quer dizer que eu estou na posse daquilo? Não sei se quer dizer. Tá? É tudo muito relativo. Logo, o problema de você discutir posse, o problema da ação de reintegração, de manutenção, do interdito, do uso capião, é provar a posse. Se esse negócio for controvertido e tiver uma grande contestação, vira uma guerra, pessoal. São as ações mais batalhadas assim que eu já presenciei, as audiências mais complicadas que eu já presenciei, discutia-se posse, tá? A posse, a que título que se deu a posse, se deu realmente, qual foi a extensão. Então, a dificuldade da ação possessória, tanto qualquer uma delas, manutenção, reintegração, interdito, sempre é a prova. Por quê? Porque não existe uma prova específica. Necessariamente não existe uma prova documental. Professor, mas eu tenho um cliente que procurou o escritório onde eu trabalho e ele veio com uma escritura onde ele comprou a posse de uma pessoa. Isso existe? Existe. É possível? Sim. Para que serve? Serve se ele quer regularizar o imóvel em algum momento, ele leva essa escritura e vai dizer, olha, eu adquiri a posse que a outra pessoa tinha. Ótimo. O que eu vou fazer com isso? Vou fazer um uso capião e vou usar a posse daquela pessoa
somando a minha para poder entrar com a ação. Então, se eu preciso de 10 anos de posse, comprei 8 anos da pessoa que estava antes de mim, faço junto aquela escritura, fico mais 2 anos e faço uso campeão. Beleza? Beleza. Só que não acaba aí. Ele simplesmente, o documento serve para me transferir a posse dele. Da mesma forma, eu vou ter que juntar a testemunha para dizer, olha, ele realmente estava no lugar. Porque seria muito fácil fazer um documento de alguém passando para alguém, sendo que isso não tem prova nenhuma, não tem substrato nenhum. Eu posso vender uma posse de uma coisa que eu nunca tive posse de verdade, ok? Então, pode ser transferido? Pode. O documento justifica o quê? A transferência, mas ele não prova a existência da posse do mesmo jeito. Eu só vou ter o documento para justificar o fato de somar as duas posses, e não como prova da existência. Tudo bem? Tranquilo? Qualquer coisa me interrompo. Eu não sei como é que funciona esse negócio aqui. Ah, tem alguém no chat aqui, deixa eu ver. A Dai me respondeu apenas ali. Tranquilo, pessoal? Qualquer coisa, vamos conversando. Se mexe a coisa para, né? Só um pouquinho, não fiquem nervosos. Tá. Problema ao exibir conteúdo. Só um pouquinho, pessoal. Vamos mudar o esquema aqui. Tá. Pessoal, estão vendo a apresentação? Não. Sim. Dá pra... Sim. Oi? Ok. Dá pra ver. O que vocês estão vendo? Agora não tá vendo. Agora não dá mais. Vamos de novo, peraí. Tá. Desse jeito eu não consigo, então vamos fazer diferente. Agora dá para ver. Agora dá para ver? Agora tá. Sim. Então, tá. Agora eu tenho que me cuidar porque vocês estão vendo a minha tela, né? Aham. Então, requisitos, já falamos sobre isso. Falei da posse. Transmissão, já estava me adiantando com relação a isso. Estão vendo, então? Sim, estou vendo. Sim. Prova de posse, transmissão, intervivo ou causa-mortes. Isso? Tá, beleza. Então tá bom. Então estamos na tela do PowerPoint aqui, até melhor para mim. Transmissão intervivo do causa-morte. O que eu estava dizendo? Prova da posse é a prova de realmente estar de fato sobre a coisa. Tá? Estou generalizando aqui, pessoal, falando sempre como pensando em imóvel. Porque normalmente é um imóvel que vai se mover um uso capião, é um sítio, é uma casa que não deu certo de ser regularizada, é alguma coisa assim. Lógico que pode ser diferente. Eu já fiz uso campeão de carro, porque o cara não tinha como regularizar a documentação. Então, existem situações as mais variadas. Então, pode ser feito de um bem imóvel? Pode. Falo pensando em um bem imóvel, porque é esse o que mais existe. Tranquilo? Qualquer dúvida, interfiro. Então, prova da posse é prova que estava sobre a coisa. Pode ter documento? Pode. O documento é muito relativo, né? O documento normalmente ele vai provar a transferência da posse, mas não serve para provar que a posse realmente existe. É difícil provar que a posse existe sem ser por meio de prova testemunhal. Daí, entrando na questão da transmissão, posso transmitir a posse? Sim. Se eu tenho a propriedade, eu transfiro a propriedade. Se eu não tenho a propriedade, eu transfiro a posse.
É muito comum uma pessoa comprar um imóvel e depois dar um problema na documentação, não consegue registrar, vai usar aquele título de compra da propriedade como um título de transferência da posse. Isso é bastante comum. Tá? Às vezes o sujeito compra a posse realmente sabendo que está comprando a posse, e às vezes ele compra a propriedade, não consegue registrar e usa aquilo como transferência de posse. Para quê? Para regularizar depois por meio de uma ação de uso capião. Então isso se dá por meio de inter vivos, por negociações as mais diversas. Quando a gente fala em transferência, pode ser feito por meio de uma escritura, assim como é posse, pessoal, não é transferência de propriedade de registro imóvel, pode ser de boca, pode ser feito num guardanapo da lanchonete, então pode ser de qualquer forma. Então, essa transmissão inter vivos pode existir, como eu posso transferir qualquer bem de minha propriedade. Tranquilo? Causa mortes. Tá? Se o de cujos faleceu e ele deixa para os seus herdeiros, né, na sucessão aberta, tá? Se ele tem propriedade, transfere a propriedade. Se ele não tem a propriedade, transfere a posse. Então, tinha um sítio. O sítio só tem posse. Os herdeiros tomaram conta e estão cuidando. Eles receberam a posse da mesma forma com que estão. Essa posse que eles receberam serve, inclusive, para regularização do negócio na sequência por meio de uma ação de uso capião. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Basta que a posse seja justa? O que é isso, pessoal? A gente tem que pensar a questão da justiça da posse, né? Quando ela não tem um vício, né? Injusta, quando ela é clandestina, quando não é violenta. Então, quando eu recebo a posse com vícios, esse vício vai persistir na posse. Então, tanto a posse inter vivos quanto causa mortes, ela vai ser transferida de forma perfeita, mas vai levar consigo os vícios. Tudo bem? Boa-fé não é necessariamente essencial. Pessoal, por que boa-fé não é necessariamente essencial? Porque lá na frente, quando a gente for falar em uso capião, a gente vai ver se tem boa-fé, é um tempo. Se não tem boa-fé, mas tem posse, com o tempo que a lei determina, vai tornar-se senhor proprietário da mesma forma. Então, boa-fé é bom? Claro que é bom. Está escrito na Bíblia que boa-fé é uma coisa boa, pessoal. Quem vai na igreja sabe que a boa-fé é uma coisa legal. Para o direito não é diferente. Mas, eventualmente, tá? O sujeito entrou na posse, está mantendo a coisa e não tem necessariamente a boa-fé, deu um golpe na pessoa, a pessoa desistiu, faz 10 anos que ele está ali em cima, se reuniu o tempo necessário para fazer os capião, ele vai fazer. Então, a boa-fé não é o essencial. O essencial, se a gente for pensar numa ação de uso capião para restabelecer o domínio, para que o sujeito fique dono, não é a boa-fé o que interessa. O que interessa é o animus domini, é a vontade de dono, é a vontade de entrar em cima do negócio e não sair mais e que os outros passem a respeitar você como dono. Se isso aconteceu, não interessa o 171 que você passou para poder entrar na posse. Lógico que se for em pouco tempo, quando é de má-fé, é mais fácil de retirar. Quando for má-fé e eu vou entrar com uma ação de reintegração de posse, vai ser mais fácil de justificar essa situação. Mas se o tempo perdura, não é a má-fé que vai impossibilitar que aquele negócio se perpetue, que aquilo seja transformado em propriedade por meio de uma ação de uso capião. Aqui, pessoal, a gente tem uma transcrição do 1208, que ele fala nada mais do que aquela situação que nós mencionamos na aula passada, eu acredito que isso foi em vídeo na aula passada, onde eu citei a diferença entre posse e detenção, tá? A gente falou com relação a isso e eu digo lá, não induzem postos, atos de mera permissão, tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição, os atos violentos ou clandestinos serão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Ou seja, aquele sujeito que está numa mera detenção, ou seja, o exemplo, o esdrúxulo que a doutrina traz para a gente de detenção, o soldado não tem a posse do que ele usa no quartel, porque ali é uma mera detenção, aquilo pertence às Forças Armadas. A mesma coisa eu posso pensar no empregado que está usando um equipamento da empresa e assim por diante. Daí a gente pode pensar aquela situação, né? Vamos problematizar a situação. O sujeito trabalha na empresa, tem um carro que ele usa, né?
e daí ele ganha conta da empresa, né, e deveria entregar o carro. A partir do momento que ele não entrega o carro, ele está exercendo a posse. Enquanto ele usava o carro, ele estava na posse direta, na verdade, ele estava na detenção do carro. A partir do momento que ele deveria entregar e ele não entrega, ele diz, agora é meu, ele está na posse, digamos assim, clandestina, injusta da coisa. Tudo bem? Tranquilo? Turbação, pessoal. Turbação, pessoal, conceito que eu já tinha passado para vocês. Eu não posso fazer se eu não estiver na aula. O que é turbação? Tá? Turbação é quando o autor deixa, né, de descrever quais os fatos que estão sendo molestados, carecendo de justiça de posse. Ou seja, turbação é quando eu estou sofrendo limitação na minha posse. Então, tem alguém que está invadindo meu terreno, quebraram uma cerca, estão entrando num pedaço, alguma coisa. Isso é turbação. Quando está causando alguma forma de ameaça ao livre exercício da posse, quando está me limitando de alguma forma, não está deixando com que eu use aquilo perfeitamente. Isso é uma turbação. Quando o sujeito vai lá, quebra a cerca do meu sítio e começa a passar por dentro, faz um carreiro, aquilo é uma turbação. Tá? Então, limita, eu não tenho a plenitude do exercício da posse, eu não tenho aquele poder total. Então, turbação é o quê? Nada mais que um atrapalho, uma limitação, uma encheção de saco, vamos dizer assim, né? É algo que está me impossibilitando de fazer tudo que eu poderia fazer se aquilo não existisse, tá? Então, turbação é isso, pessoal, é uma limitação. Algo está me limitando, algo está me atrapalhando, está impedindo que a coisa seja feita por completo. Tudo bem? Tem diferença, pessoal, apesar de a gente não utilizar isso muito na prática, mas já que nós estamos tendo aula exatamente com relação a essa matéria, a gente tem que levar em consideração que existe turbação de fato e turbação de direito. Turbação de fato, pessoal, é aquilo que realmente acontece de fato, é o sujeito entrando, fazendo alguma coisa. Então, é o carreiro no meio do sítio, é o gado que vem e entra e sai e atrapalha, e estraga a plantação. Essas coisas são o quê? São turbações. Tá? E daí que, vamos dizer, turbação de direito, pessoal, né, é aquela situação um pouco diferente. Pegue um exemplo que a gente tem aqui, já proclamou o TJ de São Paulo que a descrição do imóvel em inventário como bem do espólio configura turbação de direito por constituir ameaça de posse do atual possuidor. Ou seja, a turbação de direito é quando faz alguma coisa em direito, alguma coisa está descrevendo o seu imóvel, está colocando o seu imóvel e está lhe causando uma limitação. Então, o TJ de São Paulo diz que simplesmente é rolar no inventário do falecido um imóvel onde outra pessoa tem posse é uma espécie de turbação, tá ok? Turbação de que tipo? Turbação de direito, tá? No entanto, pessoal, nós nos preocupamos só com turbação real. Lembra do conceito que nós temos lá de posse? Para nós interessa a questão objetiva, interessa quem está na posse, não a vontade do sujeito estar ou não estar, aquela situação. Nós seguimos a teoria objetiva da posse. No entanto, cabe a mim falar para vocês que essa coisa existe, né? Orlando Gomes, pessoal, doutrinador civilista muito reconhecido, diz assim: há de ser real, isto é, concreta, efetiva, consistente e em fatos. Então, existe turbação de direito? Existe. Nós consideramos? Não. Apesar de existir julgado do TJ de São Paulo, fundamentando a colocação, nós nos preocupamos com turbação real, turbação de fato. Tranquilo? Turbação efetivo embaraço ao exercício da posse, ou seja, empecilho, atrapalho, encheção de saco, alguma coisa nesse sentido que está me causando uma limitação. Tranquilo? Bem interessante colocar assim de uma forma bem clara, né? A turbação é um embaraço, é um atrapalho, uma limitação, mas não é uma ameaça. Tá? A ameaça não aconteceu ainda, nem o esbulho, nem a turbação. A turbação, eu já estou sofrendo uma limitação. Então, tem que levar em consideração isso. A turbação, eu já estou sofrendo. Na ameaça, eu estou na eminência de
sofreu alguma coisa. Então, aquele fazendeiro que tem um acampamento do Movimento Sem Terra, feito na beira da sua cerca, está sofrendo turbação? Não, porque eles estão do lado de fora da cerca. Pode acontecer alguma coisa que gere turbação, mas via de regra não. Ele está sofrendo uma ameaça. Por que a gente tem que saber essa diferença? Porque quando eu estou sofrendo turbação, eu vou entrar com uma ação para me manter na posse da forma com que eu estou. Então, é uma ação de manutenção, manter daquela forma. Quando eu estou sofrendo uma ameaça, a situação é diferente. Eu vou evitar que a ameaça ou que o esbulho, evitar que a turbação ou que o esbulho aconteça. Tá? Então, muda um pouco o remédio processual. E mudando o remédio processual, a gente tem que saber a completa diferença entre turbação, que é limitação, e a ameaça, que é algo que está na iminência de acontecer, mas que ainda não aconteceu, que existe alguma coisa que me leve a crer que aquela situação vai de fato acontecer e que justifique eu entro com uma ação de interdito proibitório, ou seja, proibir que aquilo seja efetivado. Tranquilo? Vejam lá. Turbação direta e turbação indireta. Isso aqui já existe, pessoal. Turbação direta é imediatamente sobre o bem, né? É o caminho, o corte de árvore, um sujeito do terreno, aquela situação. Indireta é algo externo, mas que repercute, tá? Imagine que eu tenho um imóvel, né? E que daí o meu inquilino não quer me atrapalhar. Toda vida que vai alguém lá para visitar o imóvel, ele faz uma confusão, o inquilino vai embora. Tá? Ah, isso pode acontecer? Pode, ele faz de propósito. É uma turbação? Sim. É direta? Não é direta, porque ele não está entrando na minha posse, ele não está nos limites do meu apartamento, tá? Mas ele está fazendo uma coisa que está me atrapalhando, que inclusive está me causando prejuízo. Os inquilinos não ficam no meu apartamento que eu estou querendo locar porque ele faz uma barulheira, os caras têm que sair. Os caras têm que ir embora. Tá? Então, acontece isso? Sim, acontece. Não sei se é do tempo de vocês, pessoal, mas tinha um filme antigo, Duplex. Né? O que é a história do Duplex? Quem assistiu vai lembrar. Não sei se alguém vai lembrar. Né? Mas a história era um sobrado, né? Aqueles, acho que na Inglaterra, né? E 2 andares, muito bonito, lindo, maravilhoso. E o casal ia comprar, só que a quem estava vendendo era uma velhinha que ia ficar morando em um dos andares, né? E a história do filme era uma comédia romântica, diga-se de passagem, que a velhinha era o diabo, né? A velhinha judiava demais aqueles caras, fazia coisas absurdas, assim, né? No momento da venda, elas colocavam de um jeito, no exercício da posse, no dia a dia, ela fazia coisas realmente absurdas. É um filme realmente muito engraçado, mas que vai demonstrar essa turbação indireta que nós estamos falando. Lá é uma piada, mas acontece na realidade, pessoal. Basta ir acompanhar uma reunião de condomínio para vocês terem noção do que o povo tem coragem de fazer. Turbação positiva e turbação negativa. Pelo nome, no direito, já dá para a gente imaginar. Então, turbação positiva é aquela que resulta da prática de atos materiais. Quando eu faço alguma coisa que está atrapalhando alguém, quando eu passo num lugar, então eu faço coisas, né? Quando eu pratico atos, positiva. E negativa é quando eu dificulto, embaraço, impedo o livre exercício da posse, né? Mas na situação inversa, né? Eu estou dificultando que algo aconteça, né? Eu impeço que algo aconteça, eu dificulto, eu embaraço, eu impeço. Então é o contrário. Turbação positiva é eu praticar um ato para atrapalhar alguém. E a turbação negativa é eu impedir que algo aconteça, é eu impedir que o livre exercício do teu direito enquanto possuidor seja exercido. Então, positiva é fazer e negativa é não fazer. No caso, turbação positiva, fazer algo que embaraça alguém. Turbação negativa é impedir que você exerça os atos que normalmente você teria direito de exercer. Tudo bem? Esbulho, pessoal. Como sequência lógica do que a gente está falando, eu coloco para vocês aqui. Esbulho consiste no ato que o possuidor é privado da posse. Então, esbulho é o quê? É perder a coisa. Né? Então, a turbação é qualquer coisa, menos perder a coisa. Né? Então, se eu perco o imóvel, se me tira um pedaço, isso é esbulho.
Imagine, pessoal, um exemplo assim, até para a gente dimensionar o que nós estamos falando. Tenho uma fazenda. Vem um sujeito e vai lá e faz um ranchinho no canto da fazenda. Que ação que é essa, pessoal? É ação de reintegração ou de manutenção? É ação de reintegração. Por quê? Porque eu sofri esbulho. Eu não estou sendo atrapalhado no exercício da minha posse. O que acontece é que naquele pedaço onde o sujeito fez o barraco, eu não tenho posse nenhuma mais. E eu quero ser reintegrado naquilo. Eu não preciso perder a posse de tudo para eu entrar com uma ação de reintegração de posse. Perdi um pedaço, aquele pedaço que eu não tenho mais domínio nenhum sobre ele, ali eu sofri esbulho. Para remédio de esbulho, ação de reintegração de posse. Então, esbulhar é o quê? Ser privado da posse. Ah, tem uma coisa grande, é um pedacinho só que eu fui privado, mas eu fui privado se houve privação, se eu não tenho mais acesso nenhum à coisa, houve esbulho. Se houve esbulho, ação de reintegração de posse. Tranquilo? Tanto faz se essa perda vem de violência, vem de clandestinidade, vem da precariedade, ou se foi na iminência, não interessa o caso. Se eu perdi a posse, não precisa ser do bem total, perdi de um pedaço. Eu tenho ação de reintegração de posse. Vejam, perdi um pedaço é diferente de ter turbação. Turbação é o sujeito vai lá e passa por cima, estraga um pedaço, depois ele sai, eu tenho contato. O cara derruba minha cerca. Faz barulho, o inquilino vai embora. Isso é turbação, pessoal. Agora, tem um terreno enorme, uma propriedade enorme, tem um pedacinho dela que o sujeito tomou conta, ali não é turbação, ali é reintegração de posse, tá? Ali é esbulho. Tranquilo? O que mais, pessoal? Emprego de violência, tá? Digamos, o esbulho é mais grave das outras ofensas quando é mediante ofensa, tá? Aquele que despoja, que o sujeito perde a posse e tal. Então, quando é aquela coisa sumária, né? Aquela coisa do movimento sem terra que vai e toca, apesar que eu gosto do movimento sem terra, acho que os caras são legais, né? Mas quando a gente usa, por exemplo, eles são ótimos, né? Então, o pior é o emprego da violência. Né? É aquela posse que quem está tocando alguém de cima da coisa vai ficar com o vício da posse violenta. Obviamente que esse é o pior tipo de esbulho, mas isso existe e nós temos que reconhecer que mesmo que o esbulho seja violento, ele vai ter a possibilidade de entrar com uma ação uso capião se o tempo passar e ele não for tirado dali. Tá? Ação de reintegração de posse, objetiva restaurar o despossado na situação fática anterior, desfeito e esbulho. Bom, isso é um resumo de tudo que eu falei até aqui. Clandestinidade, pessoal. Violento é quando eu entro de forma violenta na posse. Clandestinidade é aquela outra forma de vício que nós estudamos isso, se não me engano, em sala de aula ainda, que é clandestino quando o real possuidor, o justo possuidor, desconhece. Então, quando o sujeito entra na posse do negócio e eu ainda não sei que ele pegou o que é meu, tá? Isso é clandestino. E precário é quando o sujeito deveria entregar e não entregou. Imagine, aquele sujeito, caso do funcionário, que usava o carro da empresa, é rescindido o contrato de trabalho, ele não entrega o contrato, ele não entrega o carro com a rescisão do contrato, o que acontece? Ele está na posse precária, porque aquilo deveria ser entregue. Imagine outro exemplo, comerciário e comprador deixam de pagar as prestações avançadas, então eu compro um negócio para pagamento de determinadas parcelas, né? Não paguei, o cara que deveria receber pode entrar com uma ação de revisão do contrato, acumulado com ação de reintegração de posse. Por quê? Porque a partir do momento que o promitente comprador, aquele que assumiu o compromisso de compra e venda, ele assumiu o compromisso de compra e venda e ia pagando certinho. A partir do momento que ele não paga, o que aconteceu? Não é mais justo que ele permaneça na posse da coisa. O dono, que a coisa, enquanto não for quitada, o dono ainda é o proprietário que está registrado no registro de imóveis, né? Entra com uma ação de rescisão no contrato, põe fim naquele contrato e pede a reintegração de posse daquilo que é dele.
Ah, e o que foi pago? Depende do que dizia no compromisso, pode ser que o sujeito perca completamente por proprietário do imóvel este valor, mas normalmente aquilo vai ter que ser devolvido proporcionalmente, vai ter que ter uma coisa. Então, aí você tem que pensar como é que está escrito no contrato, celebrado entre as partes. Mas é muito provável que ele perca totalmente isso para o proprietário da coisa. Tá? Então, por que nesse caso acontece? É o que a gente chama de esbulho pacífico. Tá? Ah, o sujeito tinha que pagar para justificar a sua posse e, no final, tornar-se proprietário. Ele para de pagar no meio do caminho, o cara que está vendendo por ele sofre o esbulho, porque ele perdeu de ter a posse indireta sobre a coisa. Tudo bem? Daí aqui está explicando a mesma coisa que eu expliquei para vocês, na questão da ação de rescisão de contrato acumulado com ação de reintegração de posse, o juiz declara, o contrato está rescindido, porque não foi pago corretamente, como não foi preenchido o requisito, não transferiu sua propriedade, o proprietário ainda é do vendedor, o vendedor tem direito à posse, então rescinde o contrato, reconhece o direito à posse do vendedor e o contrato se desfaz. Tudo bem? Data, pessoal. Já falei para vocês que é muito importante levar em consideração a data em que esse negócio aconteceu, tá? Então, pensem lá, pessoal. Como existe uma diferença muito grande entre ação de força nova e ação de força velha, o que é fundamental é sempre saber a data em que esta coisa aconteceu, tudo bem? Então, vejam lá, pessoal, tá? Primeiro, essa situação de força nova e força velha, que eu já falei para vocês, né? E quando necessariamente que eu vou considerar que a data aconteceu? Quando que é a data disso? Primeiro, tá? Se a data foi uma coisa única, eu considero daquele período. Agora, é uma coisa que vai se perpetuando com relação ao tempo e existe ligação entre eles, eu vou considerar que a data que aconteceu foi a do primeiro ato. Ah, existe alguma ligação, por exemplo, o sujeito foi morar no negócio, né? Elasteceu aquela limitação de posse, o esbulho. Então, é desde o momento em que a coisa cedeu. E, para isso, é importante pensar se a ação vai ter força nova ou força velha. Tudo bem? Então, a data é muito relevante e faz muita diferença com relação a isso. Atos reiterados, pessoal. Tá? Como que eu vou contar? Quando são vários atos, eu conto do primeiro. Então, tem que ter uma relação entre eles. Se não tiver relação entre eles, eu conto atos isolados. Tá? Início da contagem do prazo. Então, falo em prazo de ano e dia, como é que eu conto? No momento que se deu a violação da posse. Por que tem que saber? São vários atos? Então, relação entre eles? Tem. Então, eu conto do primeiro. Então, no momento que aconteceu aquilo, eu vou levar em consideração o tempo. Tá? Quando que eu faço isso? Quando que o possuidor tomou conhecimento do ato? Levo em consideração isso. Principalmente quando a gente está falando de posse clandestina, né, pessoal? Enquanto é clandestina, quando que cessa a clandestinidade? A partir do momento que o sujeito poderia ter conhecimento daquilo e não tomou. Lembra que a gente falou isso na aula falando sobre vício? Então, a partir do momento que o sujeito para de se esconder, né, que ele poderia ter contato, não necessariamente que ele foi lá, mas que ele torna-se público aquela situação, é aquele momento que aconteceu o ato e a gente vai contar dali para frente. Pessoal, estão entendendo? Alguma dúvida com relação a isso? Eu acho que este tema é completamente a mesma coisa que a gente já vinha falando nas aulas anteriores. Eu estou sendo assim um pouco redundante, né? Tudo bem? Continuação e perda da posse, pessoal. Tá? Se eu perco, eu tenho uma ação de reintegração. Se eu tenho alguma turbação, né, eu penso em ação de manutenção. A ideia é que quem está na posse tem o direito de permanecer nela e não deve ser molestado. Então, por isso que o legislador prevê os interditos possessórios, ações possessórias, para quê? Para uma questão de paz social, para respeitar. Assim como eu resguardo o direito à propriedade, eu resguardo também o direito à posse por uma questão de paz social, para acalmar os ânimos de todo mundo. Tudo bem? Então, nada de tão diferente com relação a isso, e a gente tem que mencionar.
Procedimento, pessoal. Como é que isso aqui, já caminhando praticamente para o fim da aula, né? Uma aula onde só eu falo, a coisa acontece de uma forma bem mais rápida, né, pessoal? Vejam lá. Então, o que a gente faz? Nesse procedimento, eu vou dizer para vocês que ele segue uma petição inicial que tem que seguir os requisitos do 555, 561 e 562 do Código Civil, ou seja, contar que tinha posse, qual foi o esbulho, a data em que foi o esbulho, como é que está a situação em que a coisa se encontra hoje, e, obviamente, o 319 do Código de Processo Civil, que é onde estão os requisitos da petição inicial. Os requisitos da petição inicial é dizer endereçar ao juízo, dizer quem é as partes, endereço do advogado, endereço do réu, fundamentos de fato e de direito, pedido, valor de pedido de procedência. Tá? Coisas elementares têm que estar nela. Dentro disso, delimitar o objeto da ação. Então, se eu estou entrando com uma ação de reintegração de posse, é muito importante que eu diga do que eu estou pedindo a reintegração de posse. Muitas vezes, você entrar com uma ação de reintegração de posse, não necessariamente eu quero a reintegração de posse da minha fazenda, mas a fazenda é enorme. Qual é a parte dela? Tá? Então, você tem que delimitar exatamente o que você está buscando. Lembre aquele exemplo lá do rancho de pesca, né? Que o cara foi lá e fez um rancho da fazenda de alguém para ir pescar no rio, né? O objetivo dele é só pescar. O que o sujeito vai fazer? Pedir a reintegração da fazenda? Sim, mas tem que determinar muito bem qual é o pedaço, né? O ideal é tirar foto. Hoje em dia a gente tem o Google Earth, né? Que você vai lá, tira foto, faz um desenho em cima, mostra tudo certinho. Então, hoje é fácil de fazer isso, mas você precisa delimitar muito bem qual é o objeto da ação. Também, identificar as partes. Não vou nem entrar no mérito, né? Todo o processo é assim. Mencionar valor à causa. Veja, o 292, que é onde está a regra de fixação do valor da causa no processo civil, a gente sabe que a regra geral é qual é o valor do benefício financeiro que aquilo representa para o autor. Né? Então, essa é a regra geral do valor da causa. Quando eu estou com uma ação de reintegração de posse, eu vou colocar o valor da área ou do objeto bem do pedido. Então, eu tenho uma fazenda. A fazenda custa milhões. E tenho um ranchinho que o sujeito construiu, eu quero fazer a reintegração de posse. Coloco o valor da fazenda que custa milhões? Não, vou colocar o valor daquela área que eu quero a reintegração de posse. Maldosamente, muitos advogados colocam o valor da fazenda inteira para tentar trabalhar com um valor mais alto e aumentar, por exemplo, possibilidades de sucumbência. Está certo isso? Não, não está certo. Eu tenho que colocar o valor daquela área a qual eu pretendo obter a reintegração de posse ou a manutenção de posse. Então, não é do imóvel inteiro. Tá? A ação não versa sobre o imóvel todo, versa sobre aquele pedaço o qual você está discutindo. Lembrem que eu falei para vocês, existe turbação e existe manutenção. Turbação é atrapalho. E o esbulho é quando eu perco a posse. Não preciso perder a posse de tudo. Perdi a posse de um pedaço, já é ação de reintegração de posse que cabe. Tudo bem? Liminar. Nós dizemos que as ações possessórias, basicamente, são procedimentos especiais, porque desde muito tempo atrás, né, desde antes do Código de 73, quando se falava nisso, já existia a ideia do diferimento liminar. Tá? E naquela época, liminar não era uma coisa tão comum como hoje. Então, a existência das liminares é uma coisa assim que faz com que isso seja um procedimento especial e, como normalmente a ação é de força nova, é normal que exista o deferimento de medida liminar. Outra coisa que é interessante, pessoal, mas que também pode acontecer em qualquer processo atualmente, mas era comum apenas nestas, é a audiência de justificação prévia. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que o principal problema das ações possessórias é a prova? Então, eu tenho a posse do negócio, tá? Eu tenho que provar a posse do meu negócio, tenho que provar que alguém me pegou, me esbulhou aquela posse. Como é que eu faço isso, pessoal? Com testemunha. Como é que eu vou entrar com um pedido de uma liminar, né, se eu preciso de testemunha para provar o que aconteceu?
Por conta disso, a legislação cria aquilo que a gente chama de audiência de justificativa. Então, a audiência de justificativa é aquela audiência onde acontece o juiz, antes de dar a liminar, ele recebe o processo, antes de intimar, antes de citar a parte contrária para que ofereça a contestação, ele marca uma audiência para que o autor justifique a sua posse. Então, isso é audiência de justificativa prévia. Professor, a parte contrária é chamada? É chamada, pessoal. Mas ele é chamado antes de fazer contestação, antes de qualquer coisa. Então, neste caso, entra o pedido, o juiz analisa a possibilidade de liminar, verifica o pedido de uma produção, de uma justificativa prévia, ou seja, para provar aquela posse por meio de testemunhas, marca a audiência rapidamente e daí ele intima a parte contrária para comparecer à audiência junto com o advogado, para quê? Para acompanhar a produção da prova. Então, neste caso, a audiência de justificação prévia, não aconteceu contestação ainda, não aconteceu nem, digamos, citação no processo, o sujeito é intimado para acompanhar. Por que ele é intimado para acompanhar? Porque nós temos aí o princípio da contraditória e da ampla defesa no nosso direito, e se eu marcasse uma audiência para uma parte ir lá e justificar um negócio e não desse a oportunidade para outra parte se manifestar, seria uma coisa assim absurda no nosso direito. Então, na audiência de justificação prévia, é comum, designa, chega a inicial, juiz acolhe, antes de deferir a liminar, quando ele precisa colher provas, ele designa uma audiência de justificação prévia, onde essas provas testemunhais vão ser colhidas, mas intima a parte contrária, que toma o maior susto do mundo, né? Que é o primeiro dia que ele vai ficar sabendo do processo, a primeira notícia do processo vai ser essa. Ele é intimado para ir numa audiência onde ele só vai acompanhar a produção da prova. Ele não pode achar ruim, ele não pode falar nada, não vão nem perguntar se tem acordo, né? Ele só vai acompanhar a produção da prova, eventualmente fazer algumas perguntas e inquirir aquelas testemunhas, contraditar aquelas testemunhas. Feito isso, o juiz dá liminar ou não, abre o prazo para que o sujeito apresente a resposta. Então, este é o procedimento da ação de manutenção, ação de reintegração de posse, e é bastante diferente por conta disso, por conta dessa audiência de justificativa preliminar, faz diferença. Deu a liminar, pessoal, o que cabe? Cabe recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque é uma coisa importante. Aqui, não vou entrar muito no mérito do recurso, porque isso aqui é muito mais processo civil do que direito civil. Mas tem uma liminar no processo, causa limitação ao direito de alguém, é uma das situações onde cabe recurso de agravo de instrumento. Recurso daqui é aquele que está tomado no meio do processo e que tem que ser analisado de imediato pelo tribunal. A partir do momento que vem contestação com os autos, procedimento normal, nada de diferente, vai seguir normal, vai ter audiência de instrução. Ah, não é porque teve uma audiência de justificação prévia, onde o juiz ficou convencido da existência de elementos que justificam o deferimento de uma medida liminar, que não vai ter instrução processual. Vai ter instrução processual da mesma forma, pode ter audiência, podem ter outras testemunhas, pode ter testemunhas da outra parte, provando uma história um pouco diferente daquilo que veio nos autos por meio da petição inicial. Pessoal, estão me entendendo? Estou falando rápido, não estou? Como é que está indo a coisa, né? Vejam lá. Outras medidas. O que é possível? Pessoal, estamos chegando no fim, né? E rapidinho, só faz 1h15 que eu estou aqui, tá? Outras medidas. Execução de sentença. Normal, pessoal, não tem nada de diferente, é uma execução com mandato normal, não tem nada que mude isso, né? Segue a regra geral do livro 2 do Código de Processo Civil, então a execução de sentença nas ações possessórias não muda com relação a outra. Natureza complexa. Por que a gente diz natureza complexa? Porque tende a acumular pedidos de natureza diferente. Então, é normal pedir a reintegração de posse, né, com a condenação por desfazimento de obra e uma indenização por perdas e danos. Movimento sem terra, foi lá, invadiu a fazenda, tá? Estragou um pouco da plantação, construiu um barraco, fez não sei o quê. Então, o que eu vou pedir? Saiam daí,
me devolva o que vocês estragaram e desmonte o que vocês fizeram, tá? Isso aqui são pedidos um pouco diferentes, né? E todos com base na mesma causa de pedir, que é a mesma invasão, né? Entre as mesmas partes, logo todos conexos, mas complexo porque muito diferentes. Às vezes você vai discutir só a posse, é uma coisa completamente diferente de você pensar no valor daquela plantação que foi colocada abaixo por conta de uma invasão. Tá? Embargos de executados, né? Não cabe embargos de executado em ação possessória, é uma ação de processo de conhecimento, tratando-se de processo de conhecimento, vão caber os recursos normais, de agravo, apelação, embargos da declaração, tal. Mas existe muito isso, como é sumário, o pessoal muitas vezes pensa em embargos. Não, não é embargos. Né? O embargos é na execução de sentença, se chegar no final. Aqui, normalmente, nós vamos ter uma medida liminar, essa medida liminar vai ser colocada em prática de imediato, e para brigar com isso, eu vou entrar com recurso de agravo e não de embargos do executado. Então, não cabe embargos executados, pelo menos nessa fase. Só vai caber se for o caso de uma ação de força velha, né? Não de força nova, força velha, que é aquela que não cabe liminar, daí eu tenho só quando a sentença transitar em julgado, que daí eu vou partir para a fase de execução. Partindo para a fase de execução, daí há embargos do executado? Não, daí é impugnação, né? Também não é embargo executado. Mas no passado utilizava-se essa nomenclatura, é comum que vocês circulem pelo fórum e escutem isso, por isso fica essa observação. Tá? Aqui, pontos de Miranda, falando que eu tenho razão, tá? Embargos por retenção de benfeitorias, dependendo da situação, né? Parágrafo segundo do 538 do Código do Processo Civil diz assim: o direito de retenção por benfeitorias deve ser exercido na contestação na fase de conhecimento. Então, eu não posso, fiz um negócio, o sujeito entrou com ação de reintegração de posse, eu não posso deixar para falar isso lá no final, né? Como eu sempre digo para vocês, você não guarda argumentos para falar lá na frente, né? Você utiliza todos os argumentos que você tem e usa eles de imediato. Logo, né, eu tenho que utilizar, se eu tenho o direito de reter aquele negócio porque eu fiz uma benfeitoria, seja ela, aí vai entrar naqueles métodos de benfeitoria que nós já falamos, né? Mas se eu tenho esse direito, aonde que eu falo? Falo na contestação. E embargos de terceiro, pessoal, vejam lá o que o STJ diz. O trânsito julgado da sentença adotada em reintegração de posse não constitui óbice de embargos de terceiro. Então, estamos discutindo sobre a posse de alguma coisa. E vem um outro cara achando que é dono, vai entrar com embargos de terceiro, ele pode fazer isso? Pode, porque o direito dele, se ele é terceiro, né, o direito dele não está sendo discutido nesse processo, ele não fez parte desse processo, então para ele esse processo não existe. Tá? Ele só seria parte desse processo se ele tivesse sido citado nesse processo, né, onde fechasse lá autor, réu e juízo, se fechar o triângulo processual, nós dizemos que esse sujeito pode ser alcançado pelo processo. Como ele não foi citado nesse processo, ele não pode ser alcançado. Tudo bem? Pessoal, falem comigo, estou acabando a aula já. Que isso? Muito monótono da aula, assim. Nem dá para brigar com vocês? Diga. Porque é um conteúdo mais para ouvir, né? Não, beleza. Fiquem à vontade. Quer ver? Eu acho... Aqui tem mais uma coisa, no mesmo sentido que eu tinha falado. E daí aqui tem uma atividade, pessoal. Beleza? Deixa eu ver se eu pego o link aqui e passo no WhatsApp para vocês. Só um pouquinho. Vamos mudar o esquema aqui. Uhum. Não. Daiane? Oi, professor. Passei o link para você da atividade, tudo bem? Espera aí, deixa eu abrir. Beleza.
Beleza? Vou mostrar um outro negócio para vocês. Tá? Até quando? Só agora? Hã? Tipo, só hoje o prazo dessa atividade? Não necessariamente. Vamos deixar até amanhã aí, que daí nós já encerramos aqui e ficamos tranquilos, tá? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui, já que eu quero compartilhar uma telinha, essa telinha com vocês. Vocês estão vendo uma planilha? Sim. Presta atenção só na parte de vocês, ali, direito das coisas, tá? O que acontece aqui? Dei OK em manutenção de posse, tá? A reintegração de posse eu já falei hoje também, então vou ter que pensar em algumas coisas mais legais para falar na aula que vem, tá? Mas eu estou colocando 250 pontos neste formulário de hoje, tranquilo? Sim. Daí, ó, lá no dia 11, nós vamos ter aula de novo, vai ter mais uma atividade com 300 pontos. Aí fecha todos os pontos da avaliação continuada, tudo bem? Tô travando um pouquinho. Tudo bem, professor. Tranquilo? Então, basicamente é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, foi produtivo, foi chato demais, como é que foi? Professor, coloca o QR Code de novo. Tá. Beleza? Consegue pegar aí? Sim. Beleza? Pessoal, o que eu vou fazer? Eu acabo agora, deixo vocês à vontade, tá? E vou baixar esse áudio que eu gravei, tudo que eu falei aqui, e vou colocar no YouTube. Vou passar o linkzinho desta conversa no YouTube para a Zayane e vou colocar lá no Ava também. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo? Então, vou fazer isso, acho que demora um tempinho, mas de quem não viu, apesar que teve um público bom até, estou até meio surpreso com vocês, né? Teve 17 pessoas, estão aqui agora, né? Ótimos, que bom, e deu certo. Então, eu vou fazer isso, pessoal. Alguma pergunta? Podemos encerrar? Professor, só uma pergunta. Quanto que era o total do ponto da avaliação continuada? Faltando 250 hoje, faltando 300 da próxima. Quanto que era o total? Ah, isso é uma boa pergunta. Quer ver? Ó, vamos, porque eu também não sei por que é assim. Mas vamos lá, ó, vou te mostrar. De volta para a planilhazinha. Tá vendo aqui, ó? Para mim, são 550 mais 250. E mais 300. Deixa eu entrar no Ava aqui, só um pouquinho. Tá, Eu já tudo bem. Eu não sei essas coisas de cabeça. Mas me chamou a atenção, porque algumas disciplinas eu tenho muitos pontos, tá? E outras disciplinas têm bem menos. Assim, eu não sei a lógica da mudança, assim, eu não entendi ainda, sabe? Tá. E quando eu digo não entendi, eu acho que ninguém sabe, tá? Mas é o normal, é o tipo de disciplina diferente, então.
Eu tenho 1000 pontos. Tá. Tá? Na verdade, eu acho que está até sobrando já aqui, mas eu tenho 1000 pontos. Acho que eu vou ter que fazer a segunda aqui com 200 só. Tá? Mas não se preocupe. Tá o objetivo. Ó, atividades de sala de aula, quer ver? Eu vou colocar aqui para vocês verem. Estão vendo o AVA lá, pessoal? Sim. Aqui é onde eu lanço, tá? Então, você veja, atividades de sala de aula 1, né, que são as atividades desse bimestre, digamos assim, são 1000 pontos. Então, tem uma 250, mais aqui, então eu tenho que fechar 1000 pontos nessas atividades. Por isso que eu fiz aquela planilha. Tranquilo? Tranquilo, senhor. Esclarecido. Obrigado. Por nada. Mais alguma dúvida, pessoal, que possa ajudar? Acho que não. Não? Então eu vou encerrar, moçada, tá? Beleza. Foi um prazer, fique à vontade, tem meu contato aí, pessoal. Qualquer coisa, me cutuca. Se não conseguir me cutucar, cutuca a Daiane, que ela não, todo dia ela me manda alguma coisa, beleza? Bem isso, pessoal. Pode me mandar. Então, beleza, eu vou encerrar. Um abraço, tudo de bom. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Tchau, professor. Obrigada. Nada. Tchau. Tchau, professor. Obrigada.